Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Nossa ficha resumo de hoje é sobre o humanismo. Veremos seu contexto histórico, características gerais e manifestações artísticas. Separe o seu material e bora para a aula. O humanismo é uma corrente filosófica e artística situada entre os séculos XIV e XV, que marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou, se você preferir, entre o trovadorismo e o Renascimento. Na condição de fase de transição, esse período guarda certas características medievais, mas também traz inovações que serão aproveitadas pelo período posterior. No aspecto histórico, estamos no final da Idade Média. É uma época marcada pela crise do sistema feudal, pela urbanização e pelo crescimento da classe burguesa, aquela composta pelos comerciantes, em especial na Itália. O crescimento dessa classe social proporcionará a busca por uma educação laica, não religiosa, desenvolvendo áreas do conhecimento como a economia, a astronomia e a filosofia. É o princípio de um pensamento antropocêntrico que coloca o homem como medida de todas as coisas. Mas cuidado, ainda estamos em um período marcadamente religioso. As noções de céu, inferno, salvação e condenação, ou seja, uma visão maniqueísta de mundo, ainda são parte integrante do pensamento da época. O que haverá, assim, é uma maior autonomia do indivíduo em relação ao destino de sua alma. O céu ou o inferno passam a ser a consequência de uma vida pautada pela virtude ou pelo pecado. Nesse período, com a criação da imprensa por Gutenberg, também vemos crescer uma cultura letrada, escrita, o que trará importantes distinções em relação à produção artística trovadoresca, de caráter oral. Assim, as características artísticas do humanismo trarão sempre as marcas dessa fase de transição. De um lado, como traço ainda medieval, temos o apego à moral cristã e aos seus valores. De outro, como inovação, veremos o surgimento de uma crítica social mais acentuada, que não poupará nenhum extrato social, nem mesmo clero. E aqui atenção, a religiosidade, a instituição religiosa jamais será criticada, mas sim aqueles sacerdotes pontuais que desempenham mal o seu papel. Dentre as manifestações artísticas portuguesas, 3 merecem destaque: a crônica histórica, a poesia palaciana e principalmente o teatro. Com o início da formação dos reinos, no fim do período feudal, surge a figura do cronista, uma espécie de historiador que tem por função o registro do dia a dia da corte. Merece destaque o papel desempenhado por Fernão Lopes, cronista-mor da Torre do Tombo. Sua importância se encontra no fato de ter sido o primeiro a inserir a plebe, as classes mais baixas, em seus registros, ainda que de modo coadjuvante. No campo da poesia, a poesia palaciana guardará das cantigas trovadorescas a temática de amor, amigo e mesmo escárnio e maldizer. Entretanto, se distingue da estética medieval por introduzir a metrificação em redondilhas. A menor, com versos de 5 sílabas poéticas, e a maior, com versos de 7 sílabas poéticas. Além disso, também proporcionou uma maior aproximação entre o homem e a mulher amada, com o vocativo senhora, típico das cantigas medievais, sendo muitas vezes substituído pelo afetuoso minha querida, por exemplo. Mas o grande destaque do período está no teatro, na figura do autor Gil Vicente, o pai do teatro português. Com peças em latim, português e galego,
Gil Vicente abordava a moral cristã em autos, peças de temática religiosa e farsas, comédias de costumes ambientadas no dia a dia da população. Suas personagens apresentavam sempre um caráter simbólico e dividiam-se, de um lado, em alegorias, personagens que simbolizavam conceitos, ideias. O diabo, por exemplo, que representava a ideia de maldade, o anjo, por sua vez, a ideia de bondade. Por outro lado, tínhamos os personagens tipo. Esses representavam, por meio de um indivíduo, toda uma classe social. A crítica dirigida a eles, portanto, era voltada à classe a qual pertenciam. Em sua mais famosa peça, O Alto da Barca do Inferno, há a figura do fidalgo, um nobre, que por sua vez está representando toda a nobreza. Ou o sapateiro, que representava toda a burguesia, e o frade, representante de todo o clero. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.